E aí, galera, ligado aqui no nosso canal Dois Toques, a casa do GG. Bom, vamos falar de finanças dos clubes, vamos falar de SAFs. Seria o Botafogo a melhor SAF do Brasil? A SAF que deu certo? Vamos falar da gestão de John Textor à frente desse Botafogo que vem batendo recordes de faturamento e em tão pouco tempo pode chegar à sua autossustentabilidade, sem depender mais dos aportes do seu acionista majoritário. Essa SAF do Botafogo impressiona e cala a boca de muitos críticos. Mas é claro que eu toco daqui, você toca daí depois da minha. Você que tá ligado aqui no canal Dois Toques, a casa do GG. O Dois Toques é um canal que fala de futebol e, é claro, com aquele olhar do mais tradicional, com aquele olhar botafoguense. Eu sei que tem muito flamenguista, tricolor, vascaíno aqui, mas aqui no Dois Toques a gente fala de futebol. O jornalista é botafoguense, mas nem por isso vai analisar os fatos vai deixar de analisar com a racionalidade devida, né? Eu acho que o problema do jornalismo hoje em dia é esse, né? O cara torce para um time, mas ele fica escondendo essas coisas. Para que eu vou esconder o time para o qual eu torço, né? Torcer para um time não pode fazer com que eu seja um completo acéfalo, né? Eu preciso enxergar as coisas racionalmente. E hoje a gente vai falar das SAFs. Hoje nós vamos responder essa pergunta. A SAF do Botafogo é a melhor SAF do Brasil? É a SAF que deu certo, né? E a gente pode pegar vários modelos, né? Quais são os modelos empresariais que você tem no futebol brasileiro? Botafogo, Cruzeiro, Bahia, Red Bull Bragantino, Vasco na primeira divisão. Né? Dá para dizer que o Red Bull Bragantino é um clube empresa que deu certo? Muito. É um clube empresa que deu muito certo. A rede Red Bull ela deu certo no mundo inteiro. Né? E no Brasil dá certo. Ah, mas o Bragantino nunca é campeão, Guilherme. Mas o objetivo do Red Bull Bragantino não é ser campeão. O Red Bull Bragantino ele não deve satisfações à sua torcida, porque o Red Bull Bragantino não tem uma torcida que cobre. O Red Bull Bragantino não é um clube empresa. O Red Bull Bragantino é uma empresa clube. É diferente. Tá? Ele é mais empresa do que clube. O Bragantino é um time tradicional até no interior paulista, ali em Bragança Paulista e tal, mas ele estava decadente. A grande verdade é que o Bragantino estava decadente, havia sumido do cenário nacional. Com a Red Bull, o Bragantino retorna, né, para a Série B, Série A, e hoje dá para dizer que é um case de sucesso. A Red Bull em todo o mundo é um case de sucesso, né? Mas o objetivo no Bragantino é outro. Diferente de Bahia, Vasco, Botafogo e Cruzeiro, em que você tem clubes muito tradicionais, com torcidas gigantescas, com torcidas que cobram, que exigem, clubes que têm muita tradição e que se tornam empresas. Então não são empresas clubes, são clubes empresas. São as SAFs. Né? O Cruzeiro passou a ser o primeiro clube a se tornar SAF. E também agora se tornou o primeiro clube a revender a sua SAF. Né? Dá para dizer que é um case de sucesso? Não. Os próprios cruzeirenses entendem que não é um case de sucesso, mas eu acho que é um caso em que vemos claramente que um clube não sobreviveria se não fosse a SAF. A SAF que o Ronaldo comprou foi uma SAF para salvar o Cruzeiro. Foi uma missão de salvação. E ele conseguiu salvar o Cruzeiro. Tá? Mas o Cruzeiro não vai disputar título, tá? Mas o Ronaldo sempre foi muito sincero. Não dá para falar que o Ronaldo iludiu os torcedores do Cruzeiro. O Ronaldo nunca botou para cima os objetivos esportivos do Cruzeiro. E nem econômicos, e nem financeiros. E agora, se vê numa situação, uma oportunidade de revenda, ele se deu bem. Basta saber se o Cruzeiro vai se dar bem. Então nós temos aí um ponto de interrogação nessa SAF do Cruzeiro. A SAF do Vasco ela não agrada ninguém. Tá? Não sei se a 777 está feliz com os números que tem em mãos. Não sei. Mas os torcedores vascaínos, o Vasco Associativo, ninguém está satisfeito. Há uma impressão de que a 777 deixa um pouco o barco do Vasco à deriva. A caravela, a nau vascaína, a nau Cruz Maltina parece muitas vezes estar à deriva em mares turbulentos. E a onda difícil chegando a 777 não aparece. Porque no momento turbulento, ela aparecer, chegar, faz um aporte maior, vamos trazer um treinador, vamos trazer um novo diretor de futebol, tá?
há um silêncio que incomoda muito os vascaínos. Tanto que a gente vê episódios lá no Vasco que remetem ao final dos anos 80, 90. Tá? Torcida organizada se metendo, fazendo scout, reunião com jogador dentro de próprio São Januário. Eu acho isso muito ofensivo para um clube que se transformou em SAF e visa, de fato, a profissionalização. Né? O caso do Bahia, eu acho que é um caso, não dá para dizer que é um case de sucesso. O Bahia, no primeiro ano de SAF, ele não conseguiu, por exemplo, uma vaga em torneio continental. O Cruzeiro, no seu segundo ano, conseguiu. O Bahia era o primeiro ano de SAF. O Botafogo, por exemplo, no primeiro ano de SAF, conseguiu vaga na Sul-Americana. Brigou por Libertadores até o último minuto. O Cruzeiro, no primeiro ano de SAF, lutou para não cair. O Vasco, no primeiro ano de SAF, lutou para não cair. O Bahia, no primeiro ano de SAF, também lutou para não cair. Apesar de ter gastado muito, apesar de ter investido muito, o investimento não se transformou em resultado no médio prazo dentro de campo. Esse ano o Bahia investiu mais. Trouxe alguns jogadores interessantes, né? Caso do Everton Ribeiro, caso do Caio Alexandre, aí juntou com o Cauli, que joga muita bola, com alguns jogadores de qualidade no Bahia, e hoje a gente vê um Bahia com mais possibilidade de competir do que o Bahia do ano passado. Mas eu não sei ainda se é um case de sucesso. O case de sucesso no Brasil, certamente, é a SAF do Botafogo. John Textor, da Eagle Holdings, administrando a SAF Botafogo, o Glorioso teve simplesmente 570 milhões em receitas em 2023. Eu estou falando de um clube que em 2020, 2021, tinha R$ 33 na sua conta bancária. É desse clube que eu estou falando. O torcedor, ele nunca deixou de ir ao estádio. Mas o Newton Santos era uma bomba. O Botafogo pagava para jogar no Newton Santos. O Newton Santos nunca foi uma fonte de recursos. O Botafogo lançava camisas novas, tal, não sei o quê. Mas você vai comprar camisa nova para quê? O time é ruim. Não tem ninguém de destaque. Não dá nem para fazer uma campanha de marketing porque o elenco é ruim. E aí o que vai se fazer? Você não arrecada. A administração é ruim, a gestão é péssima, faz com que tudo gere prejuízo. E aí o torcedor passa a não acreditar, não existe um projeto. Quando alguém chega com um projeto, o Botafogo, em 2 anos de SAF, consegue mais de R$500 milhão em receitas em 2023. Nós estamos falando ainda de 2024, um ano que tende a ser, na história do Botafogo, de maior venda de camisas da história. Tendo em vista essa camisa 1 que surpreendeu a todos nós pela sua beleza, pela sua perfeição. Tende a ser a maior venda de camisas da história do Botafogo. A gente está falando de um clube que vai iniciar a venda de camisas como líder do Campeonato Brasileiro. A expectativa de um jogo contra o Vitória, que é um adversário que está na zona de rebaixamento, tal, tecnicamente é mais frágil, apesar de 11 contra 11. Copa do Brasil não tem isso, é jogo de ida e volta, mata-mata, deu azar e está eliminado. Não fez a sua parte, está eliminado. Mas, mais uma vez, o Botafogo lança sua nova coleção num momento de alta. Vitória na Libertadores, vitória no clássico contra o Flamengo no Brasileiro, que lhe rendeu a liderança. E o Botafogo teve um aumento na sua receita de 257%. Um aumento na receita de 257%. É impressionante. E não é em relação a 2020, quando você tinha R$33 na conta. É em relação a 2022, quando o Botafogo teve 159 milhões de receitas. O Botafogo teve 159 milhões. No ano seguinte, 570 milhões. É absurda a maneira como o Grupo Eagle, como John Textor, vem fazendo a administração, a gestão. Tem defeitos? Tem. Muitas vezes que não são explorados. Inclusive, nem são comentados. Né? Jogadores que entram, Lucas Fernandes há pouco tempo entrou aí com um processo trabalhista contra a SAF, porque está devendo tanto para ele. Uma SAF, com a organização, com gestão, não pode ficar devendo a jogador. Agora, é claro, virando um processo trabalhista, tem que saber se essa cobrança ela é devida. Tá? Ela se refere a quê? FGTS?
Acho um caso grave. Não, se refere a direito de imagens, para mim, problema igual, porque quando eu me profissionalizo, se eu estou pagando as minhas dívidas pretéritas de forma parcelada, justa, regular, eu não posso criar mais dívidas futuras. A ideia não é essa. Então, assim, um processo trabalhista é sempre um problema. É sempre um problema, porque depõe contra a gestão da SAF. Só que esse aumento significativo de receitas, ele tem um ponto alto, né? Porque quando você investe no time, por isso que não dá para você só querer o dinheiro, só querer o retorno sem gastar. Quando você investe no elenco, investe no time, você aumenta o lucro no match day, por exemplo. O que é o match day? São as receitas provindas de dias de jogos. Os dias de jogos você tem promoção dentro do estádio, venda de camisa dentro do estádio, você tem um setor que a torcida ama, né? É a Fire Zone. A Fire Zone você paga uma quantia e aí tem bebida, comida de graça e tal, e ainda assim você pode gastar nos quiosques do Botafogo, comida, bebida na área leste, oeste. Tudo isso faz com que o Botafogo arrecade. Receitas de transmissão aumentaram bastante. Arrecadação recorde de patrocínio. Né? O Botafogo conseguiu aí com a Parimet o recorde e vai ter que renegociar para ano que vem se a Parimet quiser ficar. Os valores estão cada vez maiores. Né? Bilheterias na campanha do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, basicamente, todos os jogos conseguiu o público máximo, à exceção aí das 3, 4 primeiras rodadas. Né? Então, tudo isso faz com que a arrecadação do Botafogo tenha esse salto de 257%. Mas o Botafogo teve lucro, Guilherme? Não. Não, porque ainda os prejuízos são muito altos. Mesmo com uma arrecadação de mais de R$500 bilhão, a SAF do Botafogo fechou o ano passado com um déficit de 101 milhões. Só que ela reduziu esse prejuízo em 59%. De 2022 para 2023, houve redução de prejuízo de 59%, 60%. Se o Botafogo for um pouquinho pior, o Botafogo já divulga no seu balanço de 2024 superávit. Já não teremos o déficit. E aí, quando você tem superávit na balança anual, você está a um passo da autossustentabilidade. E o John Textor, é claro que esses aportes mínimos, né, 4 aportes de 2022, 2023, 2024 e 2025, inclusive ele fez um aporte ontem de 114 milhões de reais nos cofres do Botafogo, esses aportes, eles são quantias obrigatórias por contrato. Agora, o John Textor já investiu muito mais no Botafogo. E já arrecadou também muito mais no Botafogo. Tá? Então a SAF do Botafogo, ela fechou com prejuízo em 2023, tá? Mas esse prejuízo de 101 milhões, né, ele trouxe aí, na verdade, uma margem de possibilidade de lucro num curtíssimo prazo. Talvez nem o mais positivo botafoguense, otimista botafoguense pensasse que em 4 anos, no último ano de aporte do John Textor, o Botafogo já estaria com um superávit exatamente no valor do aporte. Porque se o Botafogo teve 101 milhões de prejuízo, e esse prejuízo foi 60% menos do que o prejuízo operacional de 2022, se o Botafogo repetir isso, o Botafogo vai ter um lucro, tá? Vai ter um superávit, vamos supor, de 50 milhões em 2024. Tá? 2025, o John Textor tem que aportar mais 50 milhões. Se o Botafogo tiver, 2025, um superávit de 100 milhões, com o aporte de 50, nós já teremos 150 milhões limpos no fluxo de caixa do Botafogo. Vai ser o maior aporte da história, sendo que o John Textor nem precisou aportar. O próprio Botafogo já gerou lucros. E como é que você gera lucros? Time competitivo, torcida abraçando o time, venda de produtos, estádio Newton Santos não sendo inimigo do Botafogo e nem do torcedor, sendo um local agradável para você chegar cedo e sair um pouquinho mais tarde. E é claro, brigar por títulos. Conquistar títulos, melhor ainda. Premiação, venda de camisa, fidelização de novos torcedores. Mas brigar lá em cima em todos os campeonatos, isso é uma condição sine qua non para aumento de receita. Então veja, no ano passado o prejuízo da SAF do Botafogo foi de 248 milhões. Nesse ano nós temos um prejuízo de 101 milhões. Se a porcentagem se mantiver,
o Botafogo, já no balanço de 2024, vai ter superávit. Em 2025, estaremos a um passo de ser um clube autossustentável. Esse é o caminho da gestão séria. Esse é um caminho de uma gestão que não esquece as dívidas do passado e pensa sempre no futuro, sem abrir mão do presente. E o presente é um Botafogo hoje competitivo, vivo em 3 competições, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, liderando, já na 4ª rodada, o principal campeonato do país. Tá certo? É a melhor SAF do Brasil? Deixo a resposta para vocês. Um beijo grande, fiquem atentos na próxima edição aqui no canal Dois Toques. Valeu!